Em maio de 1999, o mais forte tornado da história atingiu a cidade de Oklahoma. Um dentre os 70 tornados daquele dia, ele percorreu a terra durante 85 minutos terríveis, abrindo um caminho de 1,5 km de largura e 61 km de comprimento. It's just pure devastation, like somebody just dropped a bomb on our neighborhood. O que aconteceria se o tornado atingisse outra cidade, como Dallas, apenas a 320 km de distância, mais 6 vezes maior e mais congestionada? It's going to kill people and blow buildings down and toss cars a mile down the road. A história se repetiria, mas este mega tornado seria 5 vezes mais destruidor. We're going to be seeing a major disaster here. Vai acontecer. Só não se sabe quando. It will happen. It's just a matter of time. Mega desastres. O corredor dos tornados. Nenhum vento é mais devastador do que os tornados. Giram a 500 km por hora, atingindo as superfícies expostas com uma força de 2 toneladas por metro quadrado. Podem tocar o solo sem aviso em qualquer lugar. Fim de tarde em Dallas, no Texas. Algum dia no futuro próximo. Mais de 6 milhões de pessoas moram e trabalham na área metropolitana, que inclui Dallas, Fort Worth e condomínios de classe média. Até 87 mil carros congestionam as estradas. Fora da cidade, acontece uma enorme tempestade. De repente, a tempestade forma um tornado. Holy cow, we're very close. Yes, coming down right now. Major tornado. Isso não é ficção científica, é um mega tornado. Os cientistas dizem que vai acontecer em Dallas e não vai demorar. Dallas residents need to take the threat seriously, basically because we know we're going to have tornadoes. Agora, modelos científicos e animação computadorizada irão criar um desses tornados. This tornado has wind speeds of 300 miles an hour, will travel 40 to 50 miles on the ground over the period of about an hour. It will devour everything in its path. Cars will be lofted up into the air, trees will be debarked and stripped of branches, and houses will be flattened. Major damage at the airport. I repeat, major damage at the airport. Dos condomínios afastados, ele seguirá para as estradas. O trânsito congestionado ficará em seu caminho. Mais à frente fica a Praça Dilley, onde o presidente Kennedy foi morto em 1963. Com um enorme rugido, o tornado, com ventos de 510 km por hora, atingirá o depósito de livros escolares do Texas e ocorrerá a segunda tragédia nessa praça. A leste fica o centro de Dallas, repleto de edifícios magníficos. Os altos prédios de vidro vão se transformar em alvos cintilantes para a violência do vento. Em segundos, milhares de janelas explodirão, provocando uma chuva de fragmentos mortais. Só os esqueletos dos prédios ficarão de pé. Semanas serão necessárias para sabermos o número exato de mortos. Finalmente, depois de percorrer 60 quilômetros, o tornado terminará. Having a violent tornado in the Dallas-Fort Worth area is virtually inevitable. It will happen. It's just a matter of time. Dallas é uma das maiores cidades no corredor dos tornados. Esse mega desastre está a caminho.
como a destruição de Nova Orleans e um grande terremoto em San Francisco, os planejadores urbanos temem esse cenário. O governo do Texas fez um estudo computadorizado para calcular o dano que um mega tornado causará a Dallas. You'll find at least 30,000 structures damaged. You'll see up to 60, 70, 80,000 people actually living in those paths. You'll see in some cases over 100,000 people working in those paths. You'll see damages that could easily be at least $4 to $5 billion in total, just based on, what the structures are worth that are being hit. As recentes temporadas de furacões e o aquecimento global aumentam as probabilidades de ocorrência de um mega tornado. Em 2004, aconteceram 1.819 tornados. Já em 2005, houve apenas 958. Winds are about 90 outside. As probabilidades podem mudar, mas a natureza sempre vence. É extremamente difícil entender esses monstros imprevisíveis e misteriosos. We are trying to understand something that is fiendishly complex. Sometimes it's referred to as chaos. The real secret, the challenge that we confront, is to find order amidst that chaos. This is a major tornado, significant proportions, wind speeds we don't know, but it's going to level most houses. Para ver o futuro de Dallas, vamos examinar o passado recente de Oklahoma. Oh my gosh. Esta cidade foi atingida por um mega tornado em 3 de maio de 1999. Still was gigantic. Os ventos de 510 km por hora foram um recorde mundial. Foi o tornado mais intenso já medido. Arrasou cerca de 64 quilômetros. A devastação foi inacreditável. I didn't recognize my house when I was brought into the neighborhood. There were no points of reference. It was just one big mass of debris. A terrível tempestade matou 43 pessoas e ficou famosa como o primeiro tornado de $1 bilhão. Foi um alerta para Dallas e para as outras cidades do corredor dos tornados. The fact that this was such a devastating tornado is the result of it being a violent tornado going through a metropolitan area. But Oklahoma City is not a major metropolitan area. It's a good-sized city, but there are many other cities across the U.S. that are much larger, and to have a violent tornado go through one of them in the future offers the potential for even greater devastation. O corredor dos tornados inclui muitas cidades grandes, de St. Louis a Omaha, Kansas City e outras. A maior de todas é Dallas. O próximo mega tornado pode atingir qualquer um. Como o furacão que destruiu Nova Orleans, ele poderá provocar um mega desastre. Os cientistas dizem que é apenas uma questão de tempo até que o mega tornado atinja uma grande cidade. Podemos buscar evidências na história e no super tornado de 1999. Aconteceu em Oklahoma. As far as I'm concerned, the tornado event of May 3rd, 1999 was the most significant tornadic event I have ever seen and have ever witnessed or even seen pictures of. A maioria dos tornados acontece entre 15 e 19 horas, mas podem acontecer a qualquer hora. As tempestades que causaram o mega tornado de Oklahoma começaram às 16 horas. O final da tarde é o horário propício aos tornados, pois o calor do dia está acumulado na atmosfera.
O calor é a força que impulsiona uma tempestade. O ar quente que sobe cria o movimento no ar. O movimento transforma-se em vento e, se houver vento suficiente, pode haver tornado. Nesse dia, Gary England, meteorologista do Canal 9 de Oklahoma, fez sua primeira reportagem às 16 horas. It was like many other days. Conditions were favorable, it looked like, during the afternoon and evening and night for tornadic activity, but it looked like so many other days. We've seen the situation hundreds, if not thousands of times through the last 30 years. Oklahoma fica no corredor dos tornados, como é chamada uma faixa de áreas de alto risco, que vai do Texas à Dakota do Norte. Essas áreas são propícias a tempestades com supercélulas. A supercell is essentially a rotating thunderstorm. It's rotating about a vertical axis. It looks like a bathtub vortex, if you will. Correntes cruzadas de ar iniciam o processo, estabelecendo uma rotação horizontal na atmosfera. O ar quente e úmido vindo do Golfo do México sobe, forçando a rotação para a posição vertical. O ar frio vindo do Canadá encontra o ar quente que sobe, condensando a umidade em chuva. A rotação da tempestade intensifica esse processo. Mas não se sabe o que transforma a rotação em vórtice violento, o que chamamos de tornado. There are several thousand severe rotating thunderstorms that occur in the United States every year, but only about a quarter of them produce tornadoes. And we really don't know why. Nesse dia em Oklahoma, os meteorologistas observavam as supercélulas com o radar Doppler, um instrumento para ver dentro das tempestades que giram. Mas os enormes domos dos radares do Serviço Nacional do Tempo têm limitações. Travados em posições fixas, só veem tempestades à distância. Cada exame de uma rotação inteira dura 6 minutos, o que é uma eternidade quando se trata de tornados. What is that? Só o olho humano pode confirmar que um tornado tocou o solo. Os caçadores de tornados viram o primeiro às 16 horas e 30 minutos. E durante as 11 horas seguintes, os tornados continuaram a se formar. Right now, major tornado. We have a large tornado on the ground. This is tornado number 6 or something. Enquanto os tornados tocavam o solo, o professor Josh Worm estava na estrada procurando-os com seu radar móvel chamado de Doppler sobre rodas. Ao contrário das torres de radar, esse Doppler pode ir a qualquer lugar para examinar um tornado face a face. Worman espera que sua pesquisa melhore a previsão de tornados no futuro. We're trying to observe tornadoes from close up, and that means we need to be exactly where the tornadoes are. Os caçadores miram a borda traseira da tempestade. No alto, ventos fortes sopram a chuva a quilômetros para a frente da supercélula. A maior parte da ação ocorre na parte de trás da tempestade, onde as correntes ascendentes sugam o ar. Esse é o ponto mais forte da rotação. Esse é o território dos tornados. Chuck Doswell, meteorologista no Laboratório Nacional de Tempestades Violentas, também caça tornados. I've been chasing for 30 years, and I knew right away that it was something very dramatic. I'm just north of Chickasha on the interstate. What a storm! Chickasha fica a 64 quilômetros a sudoeste de Oklahoma. Aqui, o tornado era um F2. 2 miles west of Chickasha. Tornado's now 100 yards south of me. Durou 9 minutos, o que é incomum. A maioria dura só 1 ou 2 minutos. Momentos depois, outro tornado mais forte tocou o chão. A cunha escura e maciça dominou o horizonte. Todos os caçadores de tornados ficaram surpresos. O perigo era claro para Chuck Doswell. Tell you what, Oklahoma City is about to get hammered. O mais destruidor tornado na história ia em direção à rodovia e Oklahoma estava bem à frente.
Dallas, no Texas, está em uma zona de perigo. Essa é a maior cidade situada no estado que tem mais mortes e danos provocados por tornados. De maio de 1999. 11 tornados já tinham tocado o solo às 18 horas e 20 minutos e então um monstro atacou. Foi o 100º tornado a atingir Oklahoma em um século, mas foi o maior de todos. It was an emotional roller coaster. You know, it was obviously this thing was going to kill people and there was nothing we could do about it except warn the people. Os caçadores descrevem os tornados pela forma. Um tornado chaminé é grande e tem lados retos. Um tornado corda é delgado e sinuoso e geralmente toma esta forma nos estágios finais. Mas o mega tornado em Oklahoma era uma cunha, mais largo do que alto. Esses tornados que têm mais contato com o solo tendem a ser mais destrutivos. Essa cunha era enorme, com 1,5 km de largura. It went into that wedge mode and it stayed in that mode for at least 20 to 30 minutes. I've never seen a storm do that before. Fantastic experience. Às 16 horas e 23 minutos, os radares Doppler sobre rodas do meteorologista Josh Wurman examinavam a tempestade. A imagem colorida mostrava a complexidade da estrutura interna do tornado. So you want to get to its northeast and then try to deploy. And we're going to go north of Cement. Uma das leituras do Doppler é a reflexão. Os raios do radar que voltam da tempestade e mostram sua forma. A outra leitura é a rapidez, que mostra a velocidade dos ventos, algo absolutamente vital para se entender os tornados. The areas of green and blue represent winds that are coming towards the radar, which is sitting right up here. The areas of brown and red indicate winds going away from the radar. In the case of a tornado, which is a circular motion going counterclockwise, we see very strong, intense, these blue velocities going towards the radar on the right side, and on the left side we see very strong, very intense winds going away from the radar on the left side. Durante a tempestade, o Doppler de Wurman mostrou um pequeno ponto colorido no centro, revelando um fato surpreendente. The area of brown represents winds that are well over 200 miles an hour. In a jet going into the tornado, right on this area here, we see an area of red, a contiguous area of 5 separate radar measurements with winds approaching and exceeding 300 miles an hour. So this area here represents the strongest winds that we measured, in fact, that anyone's ever measured. Os dados preliminares mostravam ventos de 510 km por hora, no extremo da categoria F5. Ninguém havia registrado ventos de maior velocidade. Alguns observadores acharam que o tornado tinha 1,5 km de largura, mas as aparências enganam. Esta simulação da Universidade da Virgínia Ocidental mostra por quê. O centro da coluna de vento do tornado é definido por um funil de vapor d'água condensado. Mas com os detritos que voam, ele parece muito maior para um observador no solo. A situação é ruim, mas parece pior para os que observam um mega tornado como o de Oklahoma. Whoa, whoa! Oh, big tire flat. Whoa! Wow! Is it going? I see debris flying, a big piece of debris flying through the air. O tornado colidiu com fios elétricos, causando descargas elétricas. O canal 9 de Oklahoma transmitiu ao vivo, enquanto o meteorologista Gary England e os caçadores de tempestades seguiam o tornado. It was surreal for me. It was like it was a movie, yet we were part of the movie because we were looking at live video of this tornado. I'm talking to our meteorologists in the field. I'm looking at radar.
holy cow, you're looking at this thing and it's getting ready to move through your city, your town, and affect your people. You folks that pass this storm have time to get below ground. You need to be below ground with this storm. This is a deadly tornado. Rick e Teresa Isbell ouviram o alerta de England. O tornado ia para a casa deles. I grew up in the Panhandle of Texas and here in Oklahoma, and I've seen a lot of tornadoes. I've been known to sit in my lawn chair in the front yard with my glass tea and watch them go by. They never concerned me that much. But this one here was getting so big, and it was not bouncing around. It really got my attention. Getting ready to cross the river, crossing the South Canadian River near Southwest 149th Street. A TV mostrou o tornado a apenas 6 quilômetros da casa dos Isbell. I knew where it was headed, and that's when I decided to bail out of here and take off. Sua única esperança era chegar à casa da tia de Rick, que tem um porão de tempestade no quintal. He was driving like a maniac. And I told him, I said, if you don't slow down, you're going to kill us before the tornado does. Outros moradores ligaram as filmadoras enquanto buscavam abrigo para fugir ao tornado que se aproximava. Yeah, it's headed right at me. I got it in my camera view. It's headed right in front of me. And I'm fixing to go for cover. Com poucos minutos de folga, os Isbell chegaram à casa da tia de Rick e se abrigaram no porão enquanto o tornado passava perto. What we didn't know was our area had been hit. O tornado arrasou o bairro dos Isbell, na zona sudoeste de Oklahoma, e depois atingiu Moore, onde aconteceram os maiores danos. Centenas de casas foram arrasadas. A escola Westmore foi danificada e a igreja de metal de 2 andares foi completamente destruída. O maior projétil foi um tanque de aço jogado a 280 metros de distância. Uma banheira com uma mulher escondida dentro dela voou 90 metros. Foi incrível, mas ela sobreviveu. 15 minutos depois, o tornado foi para o norte, para a base Tinker da Força Aérea, onde começou a perder a força. O horror terminou às 19 horas e 48 minutos, quando o tornado dissipou-se em Del City, a apenas 8 quilômetros do centro de Oklahoma. Em média, um tornado dura 2 minutos e deixa um rastro de danos com 3 quilômetros de comprimento e 45 metros de largura. Mas esse permaneceu no solo por 85 minutos, marcando a terra com uma cicatriz de 61 quilômetros de comprimento e 1,5 quilômetro de largura. It was actually stripping the grass down to the bare red Oklahoma dirt, and the scour mark that it left looked like there were, 10,000 herd of buffalo marching on through. It literally scoured the landscape. 43 pessoas morreram e 795 ficaram feridas. Esses são números muito baixos, considerando-se a força desse tornado. The reason that tornado didn't kill a large number of people, I believe, is good warnings. As pessoas podem se abrigar, mas uma cidade não. O dia 3 de maio de 1999 deixou Oklahoma com 2.314 casas destruídas e 7.478 danificadas. Os prejuízos chegaram a $1 bilhão e 200 milhões de dólares. It was just kind of a shock. It was just pure devastation, like somebody just dropped a bomb on our neighborhood. Just leveled the whole neighborhood. Essa catástrofe foi só uma pequena amostra. E se um mega tornado atingisse outro lugar em outro horário? A natureza é totalmente indiferente aos planos humanos. É ainda pior se esses planos nem existirem. Dallas está no centro do corredor dos tornados. Estará preparada quando o pior acontecer? Este pode ser o futuro de Dallas, no Texas, se os especialistas estiverem certos.
Eles já fizeram um estudo sobre o caso. Oklahoma, a 320 quilômetros de Dallas, foi atingida por um enorme tornado em 1999. Casas que deviam durar a vida toda foram destruídas em segundos. Conventional housing is built to a building code, and that building code states that you have to build to a 90-mile-per-hour, 3-second gust. Esse código de construções não pode nos proteger de um vento 3 vezes mais forte, como o vórtice de 510 km por hora que atingiu Oklahoma. Os danos causados por esse megavento têm significado especial para Tim Marshall, morador da área de Fort Worth, em Dallas, pois esse não é um bom endereço. The last time Dallas got hit with a major tornado was in 1957. And that tornado, on a scale compared to what happened in Oklahoma City, was piddly. If you're talking about a big F5 tornado that's a mile wide that can cover the entire metroplex, we're going to be seeing a major, major disaster here. O que um tornado causará em Dallas? Aqui, tamanho é documento. Um mega tornado em Dallas causará mais destruição. Por isso, Scott Ray e uma equipe de analistas de computação em Dallas tentam prever a ação da natureza. Essentially, you're talking about neighbors that saw this kind of event, and it demonstrated that you're not really off limits by being in an urban area. Ray coordenou um estudo detalhado sobre o dano que o tornado de 1999 em Oklahoma teria causado se atingisse Dallas. Essa metrópole está repleta de alvos em potencial. 6 milhões de habitantes, 1 milhão de moradias e 60 mil prédios comerciais. Esse modelo de computador começa com os dados coletados por cientistas como Tim Marshall e Chuck Doswell. Depois do tornado de Oklahoma, eles fizeram pesquisas. Fotografaram os danos provocados pelo tornado e catalogaram cada prédio dentro da faixa de F0 a F5 na escala Fujita. A escala foi criada em 1967 por Ted Fujita, da Universidade de Chicago. Ela estima a velocidade do vento de um tornado em uma escala de F0 a F5 pela destruição que provocou. In terms of housing, here's how the F scale works. F0 is loss of some shingles and some things like antennas, chimneys. With F1, you're going to be losing part of the roof. We're talking about some decking. With F2, you lose the entire roof. With F3, you're losing the roof and exterior walls. With F4, only the center walls are remaining standing, and in F5, it's completely gone. Os números F da pesquisa de danos de Oklahoma foram usados para criar mapas. Uma foto aérea da trilha de danos é a base. A escala F de danos é marcada para cada casa pesquisada. Depois, é só ligar os pontos para criar um mapa detalhado da esteira de destruição do tornado. O código de cor é um retrato frio da devastação maciça que se irradia do centro, diminuindo nas bordas. Oklahoma desaparece e Dallas surge, pronta para um encontro com um mega desastre. E se ele atacar aqui? Ou aqui? Ou aqui? The fact that the damage total and the number of people at risk, the traffic at risk could be, 4 to 5 times higher than anything that we've seen up to this point was pretty intense data set to take in. Na pior das hipóteses, os danos em Dallas chegarão a 5 bilhões de dólares. Os serviços de emergência de Dallas atingirão o limite. 1.000 corpos terão de ser retirados dos destroços. Os 112 hospitais na metrópole serão invadidos por 15 mil feridos. O aeroporto de Dallas-Fort Worth é o terceiro em movimento no mundo.
Se for atingido por um tornado, todo o sistema de trânsito aéreo mundial será perturbado. As descargas de energia vistas durante o tornado de Oklahoma representam torres elétricas derrubadas e cabos rompidos. Se isso acontecer em Dallas, serão precisos dias ou semanas para restaurar a energia elétrica. Esse cenário sombrio pode ser evitado? Ou Dallas será vitimada pela catástrofe? There is a myth that you cannot build a home to resist a tornado. It is not possible to build a home economically to resist F4 and F5 intensity winds. But only a small fraction of the path ever experiences those winds. A maioria das casas foi atingida por ventos F3 ou mais fracos. Algumas casas suportaram mais do que outras. As que ficaram em pé foram construídas com junções mais fortes. Um operário vai demonstrar como a estrutura é pregada a um alicerce comum usando pregos especiais. Let me show you how deep this cut nail actually goes into the slab foundation. If you look down here, as this head gets driven down in here, you only get about a half an inch of penetration into the slab. Um tornado arrebentaria essa estrutura em um piscar de olhos. Look what happened here when the cut nail is actually pulled out of the foundation. It broke off a piece like this, just lying like that with a huge area here out of the slab. Now this is what we see time and time again after tornadoes that hit houses. A conclusão é clara: reforçar as junções que sustentam a casa. Uma solução de baixo custo é usar parafusos para prender a estrutura ao alicerce. O telhado, outro ponto fraco, fica mais resistente se for preso com placas dentadas. Esse material acessível pode impedir que o telhado voe em tornados e em furacões. Os detritos que voam complicam a situação. Um tornado só é visível quando tem vapor d'água condensado que o deixa branco ou quando tem detritos que o deixam escuro. Já é bem ruim enfrentar ventos fortes, mas os detritos causam mais problemas. Uma casa mal construída soltará detritos que danificarão casas mais fortes. Tanques para água, banheiras, tijolos e madeira serão lançados pelo vento, arrebentando outras casas que poderiam ficar de pé. Como os detritos causam muitos danos, os pesquisadores na Universidade de Tecnologia do Texas desenvolveram um instrumento chamado canhão de impacto de detritos para estudá-lo. Clear. 3, 2, 1. I earned my degrees from Texas Tech, and of course one of the things that we do is we have this cannon and we shoot boards through walls. And it demonstrates quite clearly that you need to have some pretty good protection on your walls. Uma trave de 7 quilos voando a 150 km por hora é o detrito mais comum nos tornados. E é isso que o canhão atira. Well, the 2x4 everybody is pretty familiar with, and we've seen a number of examples where 2x4s go through things. They go through the roof deck, they go through brick walls. I've even seen them go through refrigerators. So the 2x4 is a fairly common building material, and we do see it flying around a lot. O canhão de impacto de detritos também é usado para testar materiais de construção. Especialmente os usados em salas seguras, projetadas para proteger as pessoas durante um tornado. As salas seguras são reforçadas, revestidas com grossas chapas de aço, tão sólidas que suportam detritos lançados por ventos de 370 km por hora. E se você não tiver uma sala segura? Os meteorologistas terão de lhe dizer para onde ir. Usando uma combinação de radar, satélites, comunicação instantânea e supercomputadores, os meteorologistas transmitem alertas cada vez mais cedo.
The average lead time over the last several years has now increased to 13 to 15 minutes for a tornado warning. É tempo suficiente para achar um lugar seguro, mesmo que seja o aposento mais interno de sua casa. Como esses bairros destroçados mostram, os aposentos internos geralmente resistem. Em Oklahoma, as pessoas ouviram os alertas. Em outras grandes cidades, os alertas podem não ser levados a sério. I tend to believe that the people in Dallas are not as prepared as the people in Oklahoma City. Usando animação computadorizada, poderemos ver o que acontecerá se um F-5 atingir Dallas, transformando um filme de desastre em realidade. Dallas, Texas. E até a atmosfera superior, formando uma tempestade de supercélula clássica. Maio é frequência. A tempestade ainda não chegou à cidade e os céus ainda estão claros. Mas não o bastante. Os céus logo vão escurecer. Usando pesquisas recentes, previsões de especialistas e animação computadorizada, mostraremos o resultado dessa escuridão. I don't know if it'll be this year or 5 years or 10 years, but eventually an F5 at 300 miles per hour, half mile wide, is going to come through the Dallas-Fort Worth area, and it's going to kill people and blow buildings down and toss cars a mile down the road. O inevitável vai acontecer. Como ocorreu em Oklahoma em 1999, uma tempestade formará um tornado. Os ventos uivarão com metade da velocidade do som. Essa fúria predadora que se aproximará da cidade é pior do que se imagina. The force of the wind goes up as the square of the wind speed. Now what that means is that if the wind gets twice as strong, the force you feel goes up 4 times. If it gets 4 times as strong, the force goes up 16 times. Os ventos de 480 km por hora são quase 20 vezes mais fortes do que as forças da natureza com que convivemos. Oh my God! Oh my God! Toda a cidade de Dallas estará exposta aos ventos do mega tornado. Devido ao fluxo da atmosfera, quase todos os tornados movem-se de sudoeste para nordeste. Os meteorologistas acham que este seguirá o padrão. Ao se aproximar de Dallas, terá a zona oeste pela frente. Um famoso marco da cidade está vulnerável. O antigo depósito de livros escolares do Texas, o local do assassinato do presidente Kennedy em 1963, está bem no meio do caminho do funil de 300 metros, com ventos de 510 km por hora. Os carros que passam por Elm Street serão transformados em mísseis mortais. When we have winds of 300 miles an hour, cars levitate. They actually become airborne in that kind of a wind stream and can roll and tumble and be lofted up 2 and 3 stories up into the book depository. And we can have the brick masonry around the building actually collapse. O tornado gigante irá na direção de um corredor de esplêndidos edifícios de aço e vidro, dentre os quais 16 com mais de 40 andares. O mais famoso é o da IMP, um prisma gigante de 60 andares, recoberto com 26 mil painéis de vidro que são armas em potencial. Well, if we have an F5 tornado hitting downtown Dallas, we're going to see a lot of glass everywhere. Buildings will be looking like doll houses because they'll just be empty shells. The wind will blow through the building from one end to the other, taking furniture, desks, computers right out the other side. A estrutura de vigas de aço é forte o bastante para suportar tornados e permanecerá intacta. Mas o revestimento de vidro será despedaçado e os fragmentos voarão pelo ar,
em uma variação mortal do que ocorre com as árvores. Os troncos e galhos mais grossos resistem, mas folhas, casca e ramos são arrancados. 3 quilômetros na direção leste fica o famoso Cotton Ball, construído em 1932. Vemos 65 mil assentos, mas Tim Marshall vê uma armadilha mortal. Here we have an aerial view of the Cotton Bowl. I'm sitting right about here. And this red circle depicts the radius of maximum winds of our tornado. That's about 0.18 miles wide. And as it moves off to the northeast here, it's going to take these seats that you see here that are blue and white and mix them all together as it rotates around over my head. Can you imagine if this stadium was packed full of people? The sign up to my right here would be hit broadside by the wind and actually be folded down to the left. That speaker tower you see in the background there, that would actually fall on down into the stands. Pelo menos, o Cotton Ball foi construído com concreto reforçado e a estrutura irá resistir. Mas quem não se abrigar a tempo embaixo das arquibancadas estará em perigo mortal. This is one of the biggest fears that I have, is that one of these days a large tornado is going to go across an area like an arena or a large venue, and there's going to be a lot of people injured and killed. Could we get to 1,000 fatalities? I think we can. We could get to 1,000 death toll in a tornado. O tornado irá para nordeste, atingindo as moradias de Dallas. Arrasará bairros residenciais, deixando um rastro de destruição. As casas construídas para resistir a ventos de 140 km por hora serão carregadas por rajadas mortais e reduzidas a frangalhos por traves voadoras. Os carros serão jogados como brinquedos. A velocidade de avanço do tornado, de 55 km por hora, aumenta ainda mais esses ventos extremos. O limite máximo da escala F5 é de 510 km por hora. Com pouco mais, os ventos podem se transformar em F6. Now, could you tell the difference in terms of the damage and the effects it produces? And the answer is almost certainly not. So, if a house is blown away by an F5 tornado, it's going to be blown away by an F6 tornado, and there won't be anything left in both cases. Quando o tornado de Dallas estiver terminado, os números serão enormes. Haverá 1.000 pessoas mortas, 15 mil feridos, 30 mil prédios destruídos, 40 mil pessoas sem teto e 5 bilhões de dólares de prejuízo. A recuperação pode levar semanas ou meses, mas a cidade jamais será a mesma. Embora tudo isso possa acontecer, as chances estão do nosso lado. The odds of your home being hit by a tornado, and especially by the F4 or F5 winds of a violent tornado, are really small. Perhaps in any given year on the order of 1 in a million. On the other hand, the odds don't do you much good if you have a tornado bearing down on you. Vimos o que acontece quando não levamos a sério. Nova Orleans arriscou e perdeu com o furacão Katrina. Dallas, St. Louis, Kansas City e todas as cidades do corredor dos tornados também podem ter sua parcela de tragédia. Mas podem aumentar suas chances com códigos de construção mais exigentes e preparar os moradores para buscar abrigo quando o tornado acontecer. Esse é um jogo em que não vale a pena arriscar.